Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente falar o que aconteceu ontem no Maracanã, a derrota acachapante do Vitória para a equipe do Flamengo por 8-0, um dia realmente de muita tristeza para todos nós que lidamos com o futebol, né? Não só para o torcedor do Vitória, não, nós que amamos o futebol, nós que vivemos disso, eu vivo disso, o único trabalho que eu tenho é comentar futebol, né? É o que eu faço, eu trabalho 24 horas por dia com futebol, quero o crescimento do futebol baiano, é isso que a gente prega, que a gente quer, nos livramos de Série B do Campeonato Brasileiro, temos os dois times disputando a Série A e vivemos com essa tensão o tempo inteiro do Vitória, desde o ano passado, porque o Vitória não consegue se manter ali no meio da tabela pelo menos, o ano passado foi assim, com as péssimas contratações do presidente Fábio Mota e sua diretoria, que preferiu contratar quantidade ao invés de qualidade e não aprendeu com o resultado do ano passado, né? Com as derrotas que ele teve no ano passado, continuou esse ano ainda fazendo contratações absurdas, gastando tanto dinheiro do clube do Vitória para trazer caminhões e mais caminhões de jogadores. Se não me engano, segundo informações, são 60 contratações só na primeira divisão. Se for fazer uma contagem geral, o Fábio Mota já contratou quase 130 jogadores desde quando ele assumiu a presidência do Esporte Clube Vitória. E não à toa que essas coisas acontecem. O que aconteceu ontem lá no estádio do Maracanã. E um conjunto de coisas, né? Quando o Vitória esteve para contratar o Carille, nós falamos aqui, não é momento desse treinador. O Vitória deveria ir buscar no exterior um treinador, ir lá para a Argentina, para Portugal, onde quer que seja. Traga um treinador que não seja viciado com as coisas do Brasil, não é? Que seja um cara independente, que venha para cá para fazer um grande trabalho, um trabalho sério. Mas trouxeram o Carille, achando que Carille ia resolver o problema do Vitória. E como a gente já imaginava, não resolveu coisa nenhuma. Muito pelo contrário, 9 jogos, desde quando ele assumiu Vitória, com uma vitória só, né? E aí terminou sendo demitido ontem com essa derrota de 8-0 para a equipe do Flamengo. Detalhe, né? Quando na abertura da jornada eu comentei ao jogo ontem, né, pela Itapuã FM, o Emílio Pinto trouxe as manchetes e falou que um garoto da base ia entrar no meio de campo. Eu sem saber quem era o garoto, não queria nem saber quem era, porque às vezes o repórter dá a manchete, mas não fala o nome do jogador, até para chamar a atenção do ouvinte. E quando o Emílio falou isso, ele não é possível. Você vai jogar contra uma seleção como é o Flamengo. O Flamengo tem jogadores, praticamente quase todos os jogadores do Flamengo são jogadores de seleção do seu país, não é? Até os reservas são. E você pega um garoto que não tinha jogado no time principal ainda e vai colocar para as feras, você vai queimar o jogador, né? Ou você vai queimar o jogador, ou esse jogador vai ser um jogador que vai ser vendido no outro dia para a Europa. Ou uma coisa ou outra, a tendência é que você queime um atleta. E outra, quando vê a escalação, desculpem aí a bagunça aqui, né, a zoada aqui no vídeo. Quando eu vi a escalação, eu ao comentar o jogo, eu disse, não é possível que o Carille vai jogar contra o Flamengo com o Lucas Braga na lateral direita improvisado e sem nenhum marcador no meio de campo, porque ele entrou com o PP, Ronald e o garoto, né, o Wendel. Poxa, ninguém marca ninguém aqui, gente. Você tinha que ter um volante, e ele tinha o Hiller e o William Oliveira no banco de reservas. Nós estamos falando isso aqui hoje no vídeo, né? Nessa terça-feira, porque isso foi falado antes da bola rolar, né? Aquela coisa que eu digo sempre assim, eu estou ficando velho, experiente, não estou ficando besta, a gente vive do futebol, nós temos uma certa experiência dentro do futebol. E não é possível que o Carille, vendo o time do Flamengo com 3 jogadores de seleção no meio de campo, jogadores com pura habilidade, como o Jorginho, que já foi considerado o 3º melhor jogador do mundo. Você tem o Saúl, que já jogou na seleção espanhola, e a Arrascaeta, que é da seleção uruguaia, jogadores de alta técnica, e você coloca um meio de campo com 3 jogadores que não marcam, com 3 atacantes lá na frente. Então, assim, foi suicídio o sistema que o técnico Carille entrou em campo contra a equipe do Flamengo. E quando terminou o primeiro tempo, minha gente, terminou 3-0 para o Flamengo. O primeiro gol que o Vitória toma, uma jogada pelo lado esquerdo, que o Lino
o Samuel Lino recebe dentro da área, parte para cima dos jogadores do Vitória, dá um corte pela direita e chuta. A bola bate na perna, se eu não me engano, do Lucas Braga, desloca o Lucas Arcanjo, que tenta pegar, a bola passa por debaixo da perna do Lucas Arcanjo. Um chute defensável, não foi frango, mas foi um chute defensável. Mas a velocidade que foi tirou o jogador da jogada, e depois o Lucas Arcanjo se precipita na saída de bola, sai errado com a bola, o jogador do Flamengo pega, toma a bola, a defesa desarrumada, e o vai lá, faz o segundo gol. Daqui a pouco veio o terceiro gol, foi o Lino, depois foi Pedro, depois foi Arrascaeta, e aí quando vai para o intervalo, eu comentando disse o seguinte: se eu sou o Carille nesse momento, eu já volto com o Willian, com o Willian Oliveira, que o importante para o Vitória agora é não tomar uma goleada, e não tentar fazer um gol, 2 gols, tentar empatar o jogo. Não, isso não vai acontecer, pelo volume de jogo do time do Vitória e do time do Flamengo. Então o que é que eu vou fazer? Vou me precaver para não tomar uma goleada, vou colocar os volantes marcadores que eu tenho em campo, tiro o Wendel, o garoto jovem, tiro o Ronald e arrumo, ou se não tiro um atacante, coloco meu meio de campo, povoo o meio de campo. Não fez isso, e aí o Flamengo foi para cima, logo no início do segundo tempo fez mais 2 gols, e aí 5-0, e só depois que o técnico Carille começou a mudar, mas já não tinha mais jeito, o Flamengo foi para cima e terminou metendo 8-0 na equipe do Vitória. Um absurdo, né? Um absurdo o que aconteceu, uma irresponsabilidade. E aí vem todos os detalhes, né? Todas as situações. O Fábio Mota colocou uma resposta rapidamente, e que a gente terminou até colocando na Itapuã FM a palavra do Fábio Mota, dizendo que já tinha passado por isso em Série C, já tinha passado por isso em Série B, e que o Vitória se recuperava na Série A. Só que Série C, Série B é diferente de Série A. Eu sempre digo assim, da Série D para a Série C é próximo, da Série C para B também é próximo, mas da Série B para a Série A a distância é muito grande. Série A é um outro patamar, minha gente, é um outro patamar. A gente entende que o Carille não teve vários jogadores, são vários jogadores machucados, mas a gente sempre falou ao mesmo tempo que o problema do Vitória não era de técnico, o problema do Vitória era de elenco fraco, a diretoria que não se compromete em fazer. Eu alertei desde a semana passada que estavam falando muito em Arena, muito em SAF, e o Vitória na zona de rebaixamento, que deveriam dar atenção mais ao time do Vitória, que isso acaba influenciando na cabeça do jogador. E olha aí o resultado que aconteceu, uma vergonha. A maior derrota de um time de futebol em pontos corridos no Campeonato Brasileiro foi essa de ontem do Vitória, para o Flamengo, de 8-0. E aí no final de tudo, né, já por volta de 00:30, o Vitória divulgou em seu Instagram oficial de que o Carille estava demitido e que o Rodrigo Chagas passa a ser o treinador do Esporte Clube Vitória. Na sequência aí a gente não sabe se o Rodrigo vai continuar e vai permanecer como técnico até o final, se eles vão contratar algum treinador para trazer, para colocar no lugar do Rodrigo Chagas. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se hoje não é muito pesado para o Rodrigo Chagas uma Série A de Campeonato Brasileiro, né? Que ele é um bom treinador, já demonstrou ser um bom treinador, mas é o técnico do Sub-20 do Vitória. Se o Rodrigo Chagas tivesse esse poder tão bom assim, técnico e tático, ele estaria treinando algum time de Série C, de Série B, e não está, gente. Não é fácil. O elenco do Vitória é um elenco, né, que não é, mesmo com as contratações, não é um elenco para que você tenha uma tranquilidade daqui para o final. O Vitória falta 17 jogos. Se você for contar que o Vitória tem que fazer 27 pontos, tem que ganhar 9 jogos daqui para frente. Não é fácil, os que estavam atrás já se aproximaram do Vitória. O empate ontem, é claro que seria muito difícil o Vitória empatar com o Flamengo, mas tiraria o Vitória da zona de rebaixamento. Então, realmente é uma situação muito difícil, situação vergonhosa que o Vitória deixou o seu torcedor ontem com essa derrota de 8-0 e vai repercutir no mundo inteiro, você pode ter certeza. É o nome da instituição, é o nome do Vitória. E pra gente, né, que trabalhamos com isso, nós todos, cronistas que trabalhamos com futebol, nos sentimos envergonhados com o que aconteceu ontem no Maracanã, essa derrota do Vitória por 8-0 para a equipe do Flamengo. Gente, um grande abraço para vocês, me solidarizo com o torcedor do Vitória, né? É difícil, sei que é difícil, tem gente passando mal. Teve um rapaz que mandou mensagem, inclusive da UPA, que a pressão dele subiu, foi para 20/12. Imagine aqueles que não mandaram mensagem, estão passando mal e que passaram mal na noite de ontem.
Desejando um forte abraço, deixa o like, ajuda o nosso canal aí e que Deus abençoe a todos.